Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro episódio da série FB 1000 Dias, uma iniciativa do FB Baby Plus e Clube Gestantes e Bebês, que juntos oferecem o que há de melhor no acompanhamento das gestantes e seus bebês. O FB Baby Plus é um centro materno-infantil que, a partir de um olhar cuidadoso para os bebês, agora oferece também uma série de atividades para as gestantes: pilates, reabilitação pós-parto, hidro para gestantes, fisioterapia aquática, drenagem linfática, fisioterapia pélvica e estética, massagem relaxante, acompanhamento com uma equipe multidisciplinar e tudo o que você e o seu bebê precisam. Por isso, promovemos aqui no canal do Farias Brito no YouTube a série de podcast FB 1000 Dias, trazendo a vocês todas as informações necessárias sobre os primeiros 1000 dias da vida do bebê e sua importância para o desenvolvimento de um ser saudável em todos os seus aspectos. Para quem não conseguiu assistir aos episódios anteriores, é só acessar aqui no nosso canal, que eles se encontram à disposição. No primeiro episódio, conversamos sobre planejamento na gestação e parto. Já no segundo episódio, falamos sobre a importância de uma alimentação saudável e sobre as vacinas durante a gestação. Aproveite esses bate-papos imperdíveis sobre os cuidados, desafios e emoções que envolvem a preparação para a chegada de um bebê. Hoje, no nosso terceiro episódio da série, abordaremos o tema Saúde do bebê na amamentação, puerpério e sono, sob a mediação de Lena Martins e com a participação da psicóloga Mariana Moura, da enfermeira Carolina Araújo e da educadora parental Raquel Coutinho. Conversaremos sobre o primeiro ano de vida do bebê, abordando os aspectos relacionados à amamentação, puerpério e sono. Aproveitem esse momento, compartilhem e curtam, divulgando o nosso canal e todos os serviços que o FB Baby Plus oferece. Com vocês, o terceiro episódio da série FB 1000 Dias: Saúde do bebê, amamentação, puerpério e sono. Olá, eu sou Lena Martins, fisioterapeuta da saúde da mulher e obstetrícia, idealizadora do Clube Gestantes e Bebês, e em parceria com o FB Baby Plus, um centro materno-infantil, nos unimos com força para dar o nosso melhor para as mães no período da gestação e pós-parto. Hoje damos início ao nosso terceiro episódio, onde vamos falar sobre amamentação, puerpério e sono nessa fase tão importante dos 1000 dias. Estamos aqui hoje também com 3 convidadas super especiais, que é a Carol, da amamentação, consultora enfermeira da amamentação, Mariana Moura, psicóloga, trabalha com gestantes e crianças, e a Raquel Coutinho, consultora do sono. Então, sinta-se à vontade, estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente nessa manhã tão especial, para um bate-papo muito legal e interessante, né? Convidar todas vocês, mamães, né, nesse período da gestação e que também está vivendo esse momento do pós-parto, para vivenciar com a gente esse assunto tão especial. Tudo bem, Mariana? Seja bem-vinda ao nosso canal do podcast, nessa série 1000 Dias. Esse né? Tão bonito. Sinta-se à vontade, se apresente. É isso, então. Meu nome é Mariana, sou psicóloga há um bom tempinho. Trabalho com gestantes, com puérperas e com crianças nesses 1000 dias, principalmente, e também até 6 anos. E é um prazer estar aqui hoje falando de um assunto que envolve tantas mamães, que é o puerpério. Então vamos começar com a Mariana, né? Diga Mariana, lá. me diz, a gente falou bastante sobre esse preparo durante a gestação. Sim. Ainda, né? Para esse preparo, de entender um pouco mais sobre 1000 dias e qual a importância dessa mulher, dessa gestante, se preparar para o puerpério, nessa fase ainda da gestação. A gente vai para Guaramiranga, a gente se prepara, né?
ver o clima, qual é a roupa que a gente leva, quais são os hotéis que a gente vai, reserva. Ir para um trabalho, né, a gente também se prepara. E para a maternidade, a gente acha que é natural, que simplesmente a gente vai acordar a mãe, né? Só que quando a gente recebe aquele bebezinho eu tenho 2, né? 2 bebês, eu tenho um de 7 anos e um de 1 ano. E a gente recebe aquele bebezinho no braço, aí vem aquela angústia, né? E agora, o que é que eu faço? Então, assim, se preparar para esse momento é de extrema importância. Entender sobre a gestação e entender principalmente o que vem depois. Eu digo que na primeira gestação que eu tive, eu sabia de tudo. Sério, eu sabia até fazer um parto, se me pedissem, mas eu sabia até ali. Depois que eu fui entender o que era realmente ter um filho, né? O real. Foi que aí eu disse assim, opa, peraí, é por aqui que a gente tem que entender como é que funciona. Então, assim, a importância de entender sobre a gestação, sobre o puerpério na gestação, vai ajudar muito a mulher a diminuir um ponto que é a ansiedade. De saber o que é que vem depois. Acho que esse preparo, ele é importante, ele é ímpar, né? Na verdade, é você não deixar ser pega de surpresa, Sim. Né? Então, assim, eu sempre falo assim para minhas gestantes que é interessante ler, saber sobre vários assuntos que abordem a maternidade, né? Sim. Por isso que é importante vocês estarem aqui com a gente, né? A gente falando sobre esses diversos assuntos nessa mesa de hoje. E uma coisa importante, Lena, é porque às vezes a pessoa não sabe por onde começar. Né? Eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo, esse trabalho que vocês estão fazendo, ajuda bastante essa mulher. Que eu quero entender, mas por onde que eu começo? Vou procurar onde? Qual é a ajuda que eu tenho? Né? As redes sociais, você pega informação de todo tipo, correta e errada, né? Então, assim, ter os meios de comunicação para falar sobre esse assunto de uma maneira consciente, né, de uma maneira real, eu acho que ajuda muito. Então, esse trabalho aqui é fundamental. Muito bacana. E aí eu puxo muito também pro lado da amamentação. Sim, né? Que foi Carol, uma das coisas nossa consultora de amamentação. A gente vê muito o desespero das mães só depois que o bebê nasce para se preparar para a amamentação. E é muito importante ela já ter esse preparo durante a gestação também, né? Se preparar para a chegada do bebê. E aí eu vejo, você vai dizer a sua experiência, que talvez a procura realmente seja maior depois que o bebê nasce, e não se preparar também durante a gestação, né, Carol? Eu ia pegar o gancho da Mari falando que desde o puerpério, quando se fala essa questão de se preparar, as mães ficam muito assim, é muita informação para minha cabeça, mas eu costumo falar, informação ela gera segurança. Sim. Então, a partir do momento que eu tenho informação, ela vai gerar segurança, eu vou saber o que eu vou passar, né, do que eu quero de paraquedas no mundo do puerpério, no mundo da amamentação, no mundo do parto, sem saber o que eu vou passar, né? E em relação à amamentação, a gente costuma falar que a amamentação ela foi feita também, a gestação, né, para estudar. Eu tenho 40 semanas para estudar. Sim. Né? Então, a gente se prepara para ser mãe, a gente se prepara para ser pai. Então, é necessário, sim, buscar as informações, a importância da amamentação e as dificuldades que podem ser passadas, né? Porque, assim, a gente não pode romantizar. Eu costumo dizer que a amamentação, ela não é romântica no início, ela se torna romântica. Até mesmo porque vem um puerpério junto, né? Então, vem um nicho de informações. É uma família que era, eu não tinha um bebê, era eu, meu marido, ali, às vezes um cachorro e tal, e de repente cai um bebê ali. Então, é uma nova vida, uma nova realidade, mudou tudo. Então, preciso de tempo para me adaptar em relação a isso, né? E aí, quando vem a amamentação, muitas vezes vem o quê? As dificuldades, né? Como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Tudo que é novo tem dificuldade. E aí, desde que eu me preparo, desde que, assim, por exemplo, eu atendo as mães desde a gestação. As mães que passam pelo pré-natal de amamentação são mães que têm menos dificuldades. Isso é fato. Né? Se a gente for ver, mais leve, né? Se torna mais leve. Por quê? Porque elas estão preparadas para o que elas irão E passar. até alinha a expectativa, né? Porque durante essa preparação, você vai vendo essa questão do real. Isso. Né? E eu sempre costumo dizer assim, olha, vamos conversar aqui dos cenários. Se eu for te falar do cenário só romântico, não. Eu tenho que te falar do que você pode passar para você se preparar. Né? Então, vem muitas coisas aí na frente. E aí, quando a gente fala, assim, da importância da amamentação, né? A importância da amamentação tanto para a mãe como para o bebê, a importância do vínculo entre a mãe e o bebê. A questão, para a mulher, são vários benefícios que tem, né? Diminuição do risco de câncer de ovário, de útero, de mama. A mulher, as mulheres pensam logo, eu tenho que emagrecer, né? Isso, a amamentação emagrece. Exatamente.
as mulheres que amamentam, elas têm menos chance de ter depressão pós-parto. E aí ela vem cheia de caixinhos, né? As caixinhos das surpresas, né? Isso. Aí entra o puerpério, a amamentação, o sono também, né? Que ela... Isso. E até sobre a amamentação, né? Tudo é tão perfeitamente desenhado que ali quando o bebê nasce, ele não produz a própria melatonina. E através da amamentação é transferida essa melatonina. E já foram feitos estudos que você for analisar o leite noturno, do leite diurno, você consegue perceber variações nos nutrientes, nos hormônios, e tudo isso é transferido da mãe para o bebê, né? Aquela questão da díade, né? Sim. Vai funcionando tudo ali conectado. E Raquel, então é importante também, no período da gestação, ela se preparar para o sono da própria gestante, né, da própria mulher, para o pós-parto também, já que tem essa interferência de leite, né? As mães se preocupam muito, né, nos possíveis problemas com o bebê, né, as possíveis intervenções que possam haver, e acaba esquecendo um pouco de trabalhar, porque o ponto de partida, acho que assim, para o sucesso ali daquele início, é a mãe também se autoconhecer, ajustar suas expectativas e cuidar de si. No início que você fala da gravidez? Desde a gravidez. Ah, sim. Sabe? Porque se você já vem cultivando aquele olhar para si, você vai conduzindo melhor à medida que vão surgindo as intervenções, os conflitos. Até porque, né? assim, os primeiros meses são bem difíceis, São né? tensos, São né? tensos, né? Então, esse São cultivo é importante. tensos. Então, assim, a gestante cuidar do próprio sono a nível de saúde, mas ela vai também criando aquele ritmo, né? Saindo daquele ritmo que a gente tá. A gestação é como se fosse assim, um convite para uma pausa, né? Para um desacelerar. Isso. Porque você tá ali se distanciando do seu mundo, aquele fervor, né? Do seu mundo. Então, durante as 40 semanas, como tu falou, né? 40 semanas para estudar. Então, são 40 semanas para você ir se desacelerando, desvinculando daquele ritmo para um novo ritmo, né? E se você não faz isso durante esse processo, o choque quando o bebê chega, é grande. Né? Emocionalmente, é bem Ele, mesmo você se preparando, já é choque, né? Porque é uma novidade. Tudo que é novo. Não, eu sempre preparo a mãe assusta, pro né? primeiro dia em casa com o bebê. Nossa, primeiro quando dia em volta casa, da maternidade. na maternidade você tá ali, apertou um botão, vem o Aqui médico, todo vem mundo o é mãe, enfermeiro. né? Então, a gente já tá super sente. segura. Chegou em casa no primeiro dia, eu digo a criança Onde é que assim, aperta o botão? E as dificuldades? Quais são as dificuldades? Já que você falou os primeiros dias em casa, quais são as dificuldades encontradas na amamentação? as dificuldades na amamentação são, primeira coisa, pega do bebê, né? Se a pega tá errada, se não tá, fissuras na mama. Quando a mãe não se prepara durante a gestação, quando vem o período da pujadura, que é a famosa descida do leite, que ela não está preparada para isso, muitas vezes ela entra em desespero. Outra coisa é a mãe achar que amamentar é instintivo, e amamentar não é instintivo. Não é. Ela é um ato a ser aprendido. Exato. Né? Tanto para a mãe como para o bebê. Exatamente. Né? A mãe nasce porque ela tem um alimento ali para dar ao bebê, e o bebê nasce para sugar. Então, os dois vão aprender juntos. Então, isso também é uma dificuldade. Porque a mulher, ela acha que tem que ser, não, é só colocar a criança no peito e pronto. E não é. Certo? Então, a partir do momento que machuca um peito, que vem ali uma fissura, se torna mais desafiador. Por isso que eu sempre falo, não deixa o caos se instalar. Vê antes, desde o momento da gestação, o que é que você pode se preparar para evitar que essas coisas aconteçam. Eu sempre fico na dúvida se o sono é uma dificuldade para a amamentação ou a amamentação é uma dificuldade para o sono. Não, acho que são aliados. Não, eu sempre falo, o sono. Tanto que quando você sabe, o bebê tá mamando bem, a gente vai ver como é que esse bebê tá mamando bem. Ah, tá fazendo xixi, tá fazendo pouco. E o sono? Qual o intervalo de sono que essa criança tá tendo? Eu vou saber também se a amamentação tá fluindo. Sim. Entendeu? Então, o sono é indicativo da amamentação. Também. Entendeu? É todo um conjunto. Claro que dentro dos primeiros 7 dias de vida, o bebê tem mais sonolento, até ele ter o primeiro pico e dar aquela despertada. Não sendo isso, o bebê vai dormir mais um pouco. Depois dos 7 dias, isso se torna mais fidedigno, a questão do sono e a amamentação. E aí eu acredito que chegam as frustrações, né, dessa mãe pelas dificuldades. E aí, Mari, é onde a gente começa a ver aquela mãe mais chorosa, mais triste, né? E aí surge as dúvidas também. Ela tá com depressão, ela tá com o baby blues, né, também. E qual é a diferença, Mari, desses dois
episódios, né? Aquelas mães, Mari, que começam a chorar todo dia. Porque aí a família... eu engraçado, é nesse horário. Da tarde. Que coincide com a hora da bruxa, E é o né? som, A temida né? hora da bruxa bruxa. do bezerro. Tá e tudo aí eu acredito relacionado, também né? que vem a família, né? Às vezes a mulher tá ali triste, sim. ela tá com depressão. Aí já começa, É às uma vezes a fa- mulher é. nem está na depressão, ela tá passando por aquele momento de dificuldade. Mas é porque a palavra do depressão sono hoje, interrompido. ela foi deturpada, né? Hoje as pessoas não... Pra qualquer episódio de tristeza, as pessoas já acham que você tá deprimida. Isso. E na verdade não é, né? O baby blues é uma condição que atinge a cerca de 88, 89% das mulheres, porque é uma questão muito envolvida com o hormonal. Né? Ou seja, o corpo se preparou para a gestação, gerou vários hormônios para manter aquele bebê dentro do organismo. Após o nascimento do bebê, na hora que o bebê sai do útero, se inicia o primeiro puerpério, que é o puerpério imediato, ou seja, o próprio cérebro começa a produzir outros hormônios que antes ele não estava produzindo. Então, essa mudança hormonal cerebral, né, que vai instalar em todo o corpo, já indica o puerpério imediato. Então, essa mulher, ela vai ter um corpo que vai voltar ao que era antes. Então, essa mudança vai gerar, sim, um quadro mais triste. A diferença, a intensidade. Né? O blues, ele é uma tristeza, mas ela é momentânea. É no final do dia. Por quê? Porque no final do dia, o que acontece? Existe uma queda hormonal para uma produção de um hormônio que vai levar essa mulher para o sono, né? Sim. Então, nessa troca, existe sim uma deprimida. Então, e a própria exaustão, porque é emocional. É isso que eu ia dizer, coincide com a exaustão. Exato. Né? Aquela mãe que já tá cansada ali do Do dia. dia, e ela Normalmente sabe uma mãe que só não vai ali, descansar. né? Não vai, a expectativa pra noite normalmente não é das Aí o melhores, estresse né? aumenta nela, o que vai aumentar mais adrenalina, né? O que vai gerar mais cortisol, o que vai ser Isso. antagônico à melatonina que ela vai produzir, o que vai gerar todo um descontrole hormonal. Então a mulher chora, né? O choro ele é até um mecanismo de defesa, de defesa do corpo para liberação da ansiedade. Né? Trazer esse equilíbrio. Para né? trazer o equilíbrio. E aí- Então, assim, é no final do dia que isso E aí, o que acontece. é importante também, desde a gestação, preparar a família para isso. Eu tava Exato. pensando nisso, o papel do pai, Porque, de quem tá assim, ali no apoio. Porque ela vai passar né? por isso, Fora né? o choro, E a família, quando a criança ela começa a se sentir amada, né, dentro do útero. Então, assim, ela tem que sentir esse amor, esse vínculo, né? Por isso que é importante a estrogestação, para esse momento de dificuldade também de apoio para essa mãe. Exato. e fora o choro, tem mulheres que ficam um pouco mais agressivas. E a família tem que estar preparada para isso. Por isso né? que é bom saber Eu- identificar. Pra né? saber identificar. Então, assim, a partir do momento que você prepara a família para isso, também a rede de apoio, você consegue fazer com que esse puerpério se torne mais leve. Exato. Sim, e até essa questão dos papéis, né? Se a gente percebe que nesse fim de tarde a mulher apresenta esses sinais de exaustão, cabe ali uma troca, né? Entrar uma pessoa, um companheiro ou alguém que está ali como rede de apoio para dar Exato. apoio para a mulher, porque Sim. fica sempre uma preocupação no apoio à criança. Isso, Né? isso. Tem que Há ter. uma mobilização para o apoio da criança, mas é necessário apoio para a mulher. Exato. Porque ela estando descansada, ela fazendo as pausas, ela podendo respirar, né, buscar esse centro, né, dela, E também vai refletir naquela interação com eles o bebê. acabam precisando também, Raquel, de entender a privação de sono que eles irão passar. Né? Porque assim, O casal. o casal, porque assim, eles têm que às vezes intercalar. E não, você tem que estar comigo toda hora, tem que estar junto. É. E às vezes essas Vamos orientações. usar estratégia, né? Usar as estratégias. Isso também é preciso Eu que eles acho. entendam desde a gestação. Exato. Porque isso é bem conflitante. É verdade. Carol, e a gente falando sobre a amamentação e aquelas mulheres que não conseguem amamentar. Ai, Onde é que entra, né, Bom. esse vínculo, né, com a mãe, com o bebê, né? A Essa mãe- questão de não conseguir amamentar, né? Eu costumo falar sempre que a amamentação tem um leque de oportunidades. Mas claro que existe a mulher que não vai querer amamentar, a mulher que não conseguiu, mas existe um leque de oportunidades para isso. Né? E o vínculo da questão da amamentação e não amamentar, a mãe vai ter o vínculo de toda Do mesmo maneira. Os jeito. vínculos serão criados. Exato. Né? Mas eu costumo sempre falar que a amamentação, ela é desafiadora. Ela não é difícil, a gente não usa esse termo difícil. Ela é desafiadora. E desafio a gente vence, tá? Então, a partir do momento que ela é um desafio, qual é o mais fácil? Às vezes, desistir, sendo que tem um leque de oportunidades. Então, assim, por que não conseguir amamentar? Certo? Então, assim, tem que ver realmente se é porque, às vezes, ou por recursos financeiros,
ou por questão de exaustão psicológica Ou mesmo, emocional. emocionais ela não consegue. Então são vários fatores, mas que se você tiver um suporte, seja emocional, seja às vezes da privação do sono, seja de consultora de amamentação, os leques ele é aberto e ele é apresentado e as chances são maiores de você conseguir amamentar. É tudo uma questão de postura, sabe? Isso. É uma questão, eu acredito, né? Que tudo que a gente está falando tem sempre um toque aí por trás de uma postura emocional da pessoa diante da situação. Né? Todo mundo sabe como reage diante de um desafio. Isso. Né? Então, assim, se você tem um perfil, tem uma personalidade que tende a fugir, você, obviamente, quando vê uma dificuldade, você vai fugir. E assim, Né? geralmente, Então, tem que trabalhar a cabeça. qual é a primeira coisa? As mães é verdade, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Primeira coisa, eu não tô conseguindo amamentar porque eu não tenho leite. É a primeira coisa que a mãe vai A pensar. própria sociedade já diz isso. Isso. E a rede de apoio ali E a rede de apoio também. desista. E desiste, é você que não tem leite. Uma lata de essa leite, criança meu tá filho. com fome. Ou então aquela comparação, né? Ixi, a mas criança tá eu chorando. consegui amamentar exclusiva, mas comigo, né? Deu certo. É porque Foi você assim. só vai pedir conselho pra uma pessoa que não amamentou. Acho impressionante. É, engraçado. Então, a mãe tem essa culpa. E hoje, a amamentação, a gente tem cada vez mais avanços e a gente sabe que às vezes não tá na mãe, a questão está no bebê a ser corrigido e coisas que se resolvem rapidamente. Então, a gente tem que parar de culpabilizar a mãe, sabe? De achar que é ela que não consegue. Então, assim, esses dias eu vi uma frase assim de uma mãe dizendo assim: eu tô sendo muito fraca por não estar conseguindo amamentar o meu filho. Eu digo, não, você tá dando o seu melhor. Sim. Entendeu? Então, assim, a mulher se auto se culpa, entendeu? Sim, e é uma cobrança, né? Desse nutrir. Né, Isso. você estava ali gestando e você era a fonte de nutrição emocional, né? Nutrição alimentar mesmo. E aí você segue nessa carga, né? De responsabilidade do nutrir. Até mesmo se você for ver as propagandas, é capa de revista, só lá, amamentando a coisa mais linda e a amamentação de início não Só é um isso. belo, né? É. Só monstro belo. Mas quando você pergunta ali na questão, tipo assim, as mães que não conseguem amamentar, o que passou assim na sua cabeça em relação a que tipos de mãe que não conseguem amamentar? Não, puxando pro, tipo assim, eu não consegui amamentar e como que vai ser, como a gente tá falando muito sobre o desenvolvimento dessa criança, com o afeto, ele tá ali mamando, eu passando. Eu sempre digo, né? né? E aí ela vai dizer assim, por eu não amamentar, Elas eu não vou conseguir. Relacionam isso. Exatamente. Amamentação e apego, né? Amamentação e vínculo, Exato. né? Aí ela pode achar, tipo, por eu não conseguir amamentar, o meu filho não vai ter o desenvolvimento tão importante que começa desde a gestação, né? Essa importância do desenvolvimento infantil na criança dentro dos 1000 dias. Não, a gente tem aquela questão de que o leite materno não tem como comparar o leite materno a outro leite, né? E realmente existem estudos que o leite materno faz com que a criança tenha um desenvolvimento melhor em todos os sentidos. Mas isso não quer dizer que a criança que ela não pode alimentar ele. Ela não pode alimentar ele. Eu sempre digo para as mães que me procuram, gente, pode ser leite de lata, de vaca, de bode, de qualquer coisa. Dela, né? A importância principal é a sua relação com o seu filho. Você sabe, Né? Que é desde o parto, na verdade. Eu acho que desde a gestação, na hora do parto e no essa questão de pós-parto. participar de vínculo é tão engraçado que tem pais que querem incentivar a dar mamadeira para ele poder participar. Sim, porque não vínculo da consegue. alimentação. Porque ele tem aquela sensação assim, Ela amamenta. o peito é dela, ela que coloca o menino. A criança só quer ficar com ela e eu perdi a mulher e o menino. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então isso acontece com muita frequência também. De repente colocar o pai para esse momento do sono, né? Sim, sim. Na rotina. E aí você pode trabalhar isso, essa questão. Em outros momentos. Porque O o vínculo não é mãe só e filho já amamentar, vem né? ali, né? Desde a gestação, Sim. aquela dia de aquela conexão. Então, quando a criança nasce, ali nos primeiros meses, o pai pode aumentar essa aproximação. E a gente costuma falar assim, para favorecer essa questão do sono, criar um ambiente intrauterino, né? Aquela questão de controlar mais os estímulos, a exposição à luz, porque como a gente conversou, né, nos bastidores, há uma tensão de que a criança não troque o dia pela noite, aí a família começa a interferir, coisas que poderiam fluir mais naturalmente, e aí você começa a interferir, sabe? Preocupado com como a criança vai se comportar. Então, trazer esse ambiente intrauterino, com menos ruídos, principalmente no momento do sono, né? Trazer o pai para esse pele a pele, para o contato. Vai perdendo esse medo, né? Vai criando esse vínculo. E aí o pai
fica ali como referência também para a criança no sono. Porque acontece muito da exaustão materna, porque desde o início sempre a mãe o dia inteiro, né? Sim. E aí, ou a mãe, né, por questões mesmo ali do contexto, não abre espaço para o pai, ou o pai não vem buscar o seu espaço, e aí realmente a criança vai se confortando com aquela presença materna, né? Que não precisa ser só assim. E Raquel, já que nós estamos falando sobre o sono, é uma dúvida assim das mães que a gente vê no universo total. Os saltos, né? Ele interfere na qualidade do sono? Os saltos e não os fala em salto, aplicativos, todo mundo já assim, né? Eu acho que é mais os aplicativos. Cursos e aplicativos. Eu acho que o aplicativo vai interfere no sono, porque vai para para a cabeça da mãe. A mãe cria já uma sabe ansiedade, tudo. né? Exato. Uma expectativa. Hoje, 3 meses, o que vai acontecer? Do dia para a noite, hoje, né? Vamos virar o mês, então amanhã. Aí gera uma expectativa. Então você acaba influenciando na sua rotina, né? Então a questão do salto existe, né? Esse desenvolvimento da criança, claro. O desenvolvimento motor. Os 1000 dias, assim, né? É intenso, né? Os 2 primeiros anos, tudo que é reforçado, desenvolvido na criança, os 2 primeiros anos se mantém pela vida inteira. O que não é esquecido, porque o cérebro está em desenvolvimento, ele está crescendo, né? Então, assim, tudo tá lá a mil. É óbvio que isso vai interferir no sono, gente. É um ganho de conhecimento. Exato, né? Um porque é no sono que consolida tudo que a criança aprende durante o dia. E acontece muito assim, dos saltos, a criança passa a acordar mais. Aí tem mãe que diz, Raquel, tá sentando de noite no berço, quer conversar, quer andar, fica de pé no berço. E se você for observar, coincide com aquele ganho motor também da criança, sabe? Então eu recomendo de linguagem. Então eu recomendo que não foque nos saltos, acompanhe a sua criança, até porque cada criança tem um desenvolvimento, né? Uma linha, e você vai permitindo que ela evolua naquele ganho motor durante o dia, né? Então tá atento para o dia da criança. Exato. Para ela conseguir ele ter espaço para engatear, ter espaço para se movimentar. Vai haver uma variação no sono, mas se você mantiver a rotina mais ou menos equilibrada, essa segurança, né? Que aí vem essa questão da onde mãe, entra as emoções, as empatia, emoções, né, Mari? Essa segurança de que é uma fase, e é uma fase se você se mantiver bem. Quando você não se mantém bem e aí começa a virar aquele caos, aí deixa de ser uma fase, deixa de ser um salto, e aí você vai carregando isso por meses. Eu sempre digo que pra você é difícil, pro bebê também. Agora... Pra aquele bebezinho que tá aprendendo tudo novo, tá muito difícil também, né? É óbvio que em algum momento ele vai mostrar que tá... E normalmente é no sono. Normalmente acontece muito no na sono alimentação. e na alimentação. São os dois campos, é como se a criança tivesse o domínio dali, né? Exato. Porque é de dentro pra fora, então ali não é a mãe que controla, Aí né? com o tempo vai pra questões do xixi e do cocô. Sim. Agora, claro, Raquel, que a gente sabe que a privação do sono deixa realmente os pais exaustos, gente, isso é tortura, né? Vamos lá, deixar de assim, dormir. uma coisa que me chama muita atenção mesmo, são assim, criança de 15 dias, um mês, e aí assim, olha, hoje eu vou deixar ela o dia inteiro acordada pra ver se ela dorme à noite. Gente, meu coração acelera. Aí eu digo, tá estimulando a criança, não faz isso. Aí, olha, hoje eu passo o dia inteiro brincando com ela pra não deixar. Aí ficou brincando com ela pra não deixar ela dormir, pra ela dormir à noite. Raquel, fala sobre isso, por favor. Vai até que idade? 28 dias. Pronto. No sono, a gente falou aí do RN até 28 dias, né? No sono, a gente amplia essa expectativa do ajuste do sono para 3 a 4 meses, sabe? Então, a questão que você estava falando... Deixar a criança acordada. Não, porque a gente não troca o dia pela São as noite. estratégias, né, que a gente vai tentando implementar, os pais, né? Vão tentando implementar para colher um sono bom. Porque no adulto funciona. Passar o dia todo ressaca, acordado, Só que né? com a criança, ela fica pichando lá de noite, ela vai ficar Isso, a criança tem necessidade de descanso. Às vezes e eles o sono aprendem da da pior criança, forma. ele é polifásico. Sim. Então a criança tem que ter o sono destrinchado, diluído ao longo do dia. Então se você coloca ela muito tempo sem dormir, exposta a muitos estímulos, você tá ali elevando o cortisol, cansando. E a criança, para dormir bem, desde o recém-nascido, mas as crianças maiores, elas precisam estar relaxadas. Né? Neurologicamente relaxadas. Banhadas de hormônios
né, que favoráveis, né, para poder dormir. E aí, quando a gente está expondo a criança ao movimento excessivo, à luz excessiva, a um ritmo excessivo, a criança vai cansar naturalmente. E vamos Não ampliar, precisa né? entrar naquela... Não só o bebê, né, Raquel? Não precisa ter um esforço para cansar a criança, exato. porque o próprio recém-nascido tá ali no ambiente novo, isso cansa já. Cansa. A Uma importância dessas voltinha no play informações, cansa. porque eles entram nesse ciclo vicioso que tem que ser assim. Quando eu recebo mensagem Vira o desse tal tipo, do ciclo da exaustão. eu peço né? para não fazer. Não é assim, não funciona assim. Mas eles têm aquela busca incansável para a criança dormir do jeito que eles almejam. E às vezes do jeito que eles pesquisam também, né? Como vocês falaram no início, os aplicativos estão aí Aplicativos. atrapalhando Isso. muitas informações ricas, como essa nossa conversa de hoje, né? Porque eles têm que entrar naquele ritmo de horários que não existe, Não né? existe. Mas e sim uma rotina que seja de acordo com a família, né? Exato. E não aquele reloginho lá no cronômetro marcando E que agora é hora tal, tem que Isso. acordar, tem que que a dormir, gente tem que falou no comer. início, gente, é uma novidade que precisa de adaptação. Exatamente. Eu preciso me acostumar. Eu digo, o primeiro mês é o mês mais intenso. Depois de um mês é só festa. E aí eu acredito que existe, Raquel, um segredo pra dormir? Existe, assim, um segredo? Não, Raquel, Conta pra gente! Conta pra gente qual é o segredo aí que as mães estão tudo querendo, procurando saber as O respostas. grande Existe? segredo. Eu evito, né, vender essa questão da receita mágica. Não existe. Da receita do sucesso. ser humano é ser humano, né? É tudo muito integrado. Eu sou educadora Cada parental, família, né? formada com base na saúde integrativa. De sabe? cada família. De cada família. Não tem como ter uma receita Então, de bolo. São muitas áreas que envolvem o sono. Mas existem alguns pontos, né, que eu Pode ser oriento, melhorado. que eu converso, né, que eu trago a família para refletir. Porque para a criança dormir bem, ela precisa ter sono. E às vezes a pessoa diz, né, é óbvio isso, né? Talvez o segredo, a resposta, o segredo vem a depender de cada família. Mas eu já ouvi Isso. falar assim, você consegue acordar uma criança, mas você não consegue botar ela para dormir sem sono. Isso, então tem que ter sono, mas na medida certa. Não pode faltar sono dela ter passado a tarde dormindo e aí você querer que ela durma à noite, mas não pode ter passado o dia acordada Sim. e estar cansada demais Pra dormir. para relaxar e dormir, né? Então a questão de ter sono na medida certa, de acordo com a idade, né, com a particularidade de cada criança. A criança precisa estar relaxada e o relaxamento vem de todo o dia, sabe? Das interações que ela vai ter com os cuidadores, das oportunidades de movimento, de brincar, contato com a natureza, né? Eu foco muito nessa questão de você sair do ambiente interno e proporcionar à criança ter acesso à luz natural. Isso também é um marcador de benefício para o sono. E ela também se sentir conectada, né? Essa questão do vínculo, que muito foi Sim. falado da amamentação, né? Então a criança ter essa percepção de que o adulto é responsivo a ela, né, em atender aquelas suas necessidades. Mas isso é desenvolvido, né? Eu não posso dizer que se a criança faz assim, você chega com esse comportamento. O pai e a mãe vão perceber e vão alinhar, vão perceber essas necessidades da criança. Uma criança às vezes é mais sensível que outra, sensível a barulhos, a ruídos. Era isso Eu que eu ia acredito falar. assim, que aí vem a questão do segredo. Então, o segredo, ele vem de... a resposta é de o contexto É o familiar, É um contexto, né? equilíbrio do E contexto aonde entra familiar. também o segredo da rede de apoio. Sim. Né, Mário? Acho E que tudo tá interligado. Eu acho que tudo é de dentro pra fora. De dentro pra fora. Nunca é de fora pra dentro. Nada que você for fazer na sua vida. Então, assim, tem que estar primeiro por dentro bem. Essa mãe, essa puérpera, esse pai, essa família, eles têm que estar conectados, né? Essa mulher, ela tem que estar bem de dentro pra fora. Não adianta ela procurar uma consultora e chega lá, ajeita meu filho, né? Inclusive, quando eu percebo que há ali um quadro, né, de depressão, de Exato. burnout, Exato, porque os existe. ajustes vão ser em vão. Se Então, não exatamente. trabalhar Se essa não mulher. trabalhar, então eu recomendo, eu Exato. encaminho. Às vezes a pessoa já tem, Por né, isso que é um importante ter um apoio profissional, terapêutico. realmente um profissional por perto, né? E não, Sim. não voltando à nossa fala dos aplicativos, que você compra o aplicativo, você não tem um apoio ali. Você tem a Você tem a informação, mas você não informação. sabe o que faz com ela. E que, de repente, aquela informação não vai servir para aquela família. Exato. Então, melhor Porque é receita você de realmente bolo, né? ter o seu apoio, né? Ter uma psicóloga. Exato, que vai estar próximo de olhando você. pra você, dentro Ter da a- sua família. Exatamente. Olha, eu vou dar o meu próprio exemplo. Todas as crianças precisam dormir 7h30. Tem gente que 7h30 ainda tá no trabalho.
tem que ter um ajuste, né? Então, assim, o profissional vai olhar para essa realidade e vai propor a melhor forma de lidar com aquela situação. Isso, porque existe o desejo da família, né? Quando me procuram. Normalmente o desejo é que a criança durma a noite inteira. Faça o que você quiser fazer, mas tem que dormir a noite tem que toda. dormir a noite inteira. Mas existe também a disponibilidade da criança. E tem que saber em que a fase ela noite está. inteira, de A noite cada inteira criança, é depende. diferente. Às vezes a noite inteira são 5 5 horas. horas, 6 horas, 12 horas, nem Exatamente. adulto às Se vezes dormir não 4 dorme, horas, né? já tá bom de madrugada. Então a gente Então, vê que assim, não vamos tem um segredo, ajustar né? Não tem uma expectativa. tabelinha. Não tem um Não tem um segredo. segredo pra... O segredo segredo está em cada acho, família, eu acho. ajuste de expectativa e realidade. Mas, assim, Entendeu? mas as Em famílias diversas áreas. precisam entender que as crianças têm um tempo de sono e que elas precisam dormir para o desenvolvimento delas. Então, assim, criança que não dorme bem, Não, às vezes ela não desenvolve. tem um ganho de peso bem. Então, assim, é todo um contexto Precisa envolvido. Atrapalha a dormir. alimentação. E aí, o que é que eu percebo também? A criança, quando ela nasce, eu costumo dizer que nasceu um trauma. O bebê estava num ambiente escuro, muito apertado, não tinha vento, não tinha nossa voz aguda. Está aqui nesse planeta Terra agora, estava no planeta útero. A partir do momento que as famílias entendem a esterogestação, as crianças sofrem menos para dormir. Sofre, com certeza. Entendeu? Então, assim, às vezes a criança passa o dia acordada porque quer uma luz apagada, porque quer um ruído branco. Isso. Então, as famílias também precisam entender isso, porque a criança precisa dormir, mas eu tenho que entender o que é que ela quer. Então, imagina um serzinho que acabou de chegar e eu tô conhecendo ele agora. Eu vou tentar 10 coisas em 10 minutos? Não, eu tenho que tentar cada coisa por uma vez para entender o que o bebê tá precisando. E às vezes tô com muitas informações, mas não filtrei o que pode ser aplicado. E aí tentar muitas estratégias causa às vezes mais estresse, mais insegurança, né? Nem minha mãe sabe o que eu tô precisando. No bebê e na mãe. Altamente ansiosa, né? Ansiedade E aí, pra gera gente realmente doença. finalizar, né, nosso bate-papo, que tá tão bacana, né? E falamos em segredo, vamos aqui falar um pouquinho do segredo de cada um aqui, né? Carol, o segredo da amamentação. Existe daquela amamentação? Como é um pouquinho? Eu quero o segredo de todo mundo. grande segredo. Revelações, revelações. Segredo da amamentação. Não, o segredo da amamentação que a gente vem falando desde o início. É informação, é não deixar o caos se instalar, é identificar a causa do problema. Quando eu falo em problema, que a gente tem que falar do cenário que as mulheres têm mais dificuldade. É identificar a causa do problema e resolver. Então, a partir do momento que eu sei o que é que está dificultando a minha amamentação, eu vou conseguir caminhar. Né? E desde a gestação, saber tudo que eu posso passar durante esse processo de amamentação. Não cair de paraquedas nela. Então, o segredo da amamentação é isso. É isso. E aí, Mário, o segredo para ter esse puerpério saudável, para o desenvolvimento dessa criança? Faça terapia. E cedo, né? E comece cedo. Cedo. Mas assim, as mães sempre me perguntam isso, né? E eu sempre digo que é trabalhar a flexibilidade. A capacidade sua de lidar com as situações. Eu sou muito rígida, eu não sei trabalhar com o novo, eu não sei, eu tenho medo do que vai acontecer amanhã. De controle, né? Então, todos esses elementos, se você tem, né, percepção disso, você não combina muito com a maternidade, com o pós-parto, com a maternidade, que a criança muda o tempo inteiro. Quando você acha que, hoje ele dormiu a noite toda, no outro dia não dorme. Aí você começa a querer criar fórmulas, né? Isso vai aumentando a ansiedade. Então, assim, ser flexível. Eu sempre trago a imagem de um bambu. Né? O bambu, ele é rígido, porque ele é forte, mas ele é flexível. É diferente de um poste, né? Que ele é duro, mas ele quebra. Se der um vento mais forte, ele vai quebrar. Né? E o bambu não, ele vai para um lado e vai para o outro e não quebra. Então, o grande segredo é ser flexível. Tá? E trabalhar a flexibilidade na terapia. Então, façam terapia. Não só as gestantes, não só as puérperas. Todos os seres humanos. Agora vai ser o maior segredo. É o maior segredo agora. Né, que a gente já perguntou, mas entendemos aqui o segredo. Né? Isso, eu dei, né, uma introdução aí do segredo, mas é isso, sabe? Ajustar a expectativa. Sim. A própria criança não vai te entregar essa questão do dormir a noite toda. Sabe? Então, você conhecer o que é possível para aquela criança em cada fase, né? E cuidar de si, cuidar da mãe, cuidar do pai, porque o ambiente familiar, o ambiente emocional, né, no qual aquela criança está inserida,
reflete diretamente no sono dela. Sim. Então, por mais que eu organize a rotina de uma família, e acontece de famílias que com uma semana de rotina organizada já me traz um resultado bacana, né? Próximo do esperado. Outros não. E aí, Raquel, qual é a diferença, né? Para uma família funcionou, para outra não. Então, às vezes, uma família já está com aquelas áreas mais equilibradas, um ambiente mais ajustado, emocionalmente, uma mãe emocionalmente mais equilibrada. Outras não, estão caminhando para isso. Então, acho que o segredo é isso, cuidar do todo, mas cuidar da mãe, né, dos cuidadores, né, que estão dando aquele suporte ali para a criança. A gente, resumindo aqui, nós temos o segredo, né, que a informação é poder, né, e que cada família é única. Exatamente. Né? Então, é importante a gente saber ter informações ricas, né, e pessoas que entendam de diversas áreas para ajudar essa família, né? Acho que Rede de apoio, né? a rede de apoio. O apoio vai além da família, né? Exatamente. Os profissionais também são rede de apoio. Rede de apoio. E eu falei no outro episódio, né, dizendo assim, se todas as pessoas fossem grandes redes de apoio, né, as crianças desenvolviam melhor, né? Por quê? Porque os pais, eles teriam mais tempo de cuidar e educar da criança, né? Então, assim, eu tô aqui com meu filho, mas eu preciso ter uma rede de apoio para me poder educar o meu filho para ele ser um grande homem, uma grande mulher. Se eu não tenho, né? Então, assim, a gente tem que começar a entender que as pessoas, as famílias, elas precisam ter essa rede de apoio ao redor, né? Eu acho que esse é o segredo, né? A humanidade está aí para servir, para ajudar, né? Para trazer informações de qualidade, que é o nosso papel aqui que nós estamos fazendo hoje, né? Trazer informações ricas, né? E não oferecer só os famosos aplicativos, né? Que tem informação, mas não tem aquela rede de apoio ao lado, né? Vendo a necessidade de cada família. Né? É isso. Eu acho que é isso, o resumo de hoje, né? Quero agradecer a vocês, né, por estar aqui participando desse momento especial, né, dessa série com muitas informações, puxando aqui o lado que a gente falou do desenvolvimento bastante hoje da criança, né? No nosso próximo episódio vamos falar sobre o desenvolvimento da criança também, que é super importante, né? Mariana vai estar presente com a gente Voltarei também. agora trazer outro ano, né? Trazendo outro lado, né? Já com a criança aqui em desenvolvimento. Obrigada, meninas, pela participação de vocês. Obrigada ao UFB por ceder essa biblioteca maravilhosa, Hermenegildo, para a gente participar. Vocês gostaram? Sim, obrigada. Obrigada, gente.